Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem preparados e preparadas para mais uma aula, para mais um encontro em que discutiremos e falaremos sobre a literatura, sobre o fazer literário e essa arte, né, que faz da palavra uma novidade constante na busca contínua de representar este humano das mais variadas, né, em suas mais variadas facetas. E dentro da perspectiva do estudo comparativo que nós delineamos desde o nosso primeiro encontro, hoje nós analisaremos duas escritoras brasileiras, Clarice Lispector e Alciene Ribeiro, verificando aí como as duas escritoras se apropriam dessa tradição, dessa carpintaria do fazer artístico, do texto literário, para ao mesmo tempo lançar, romper tendências e lançar, né, novas maneiras do fazer artístico. Vocês sabem que a Clarice Lispector foi um dos grandes nomes e um dos maiores nomes, né, da literatura brasileira do século XX e alcançou esse status pelo romance inovador, pela linguagem altamente poética que se distanciava desses modelos narrativos tradicionais, porque trazia uma prosa altamente intimista, psicológica, de cunhos universais, sociais, filosóficos, existenciais e sempre explorando esse universo psicológico da personagem e utilizando também um monólogo interior. Em relação a isso, nós podemos dizer, né, que a sua ficção ela transcende o tempo e o espaço e as personagens, né, são sempre colocadas em situações limites. E essas personagens geralmente são femininas e elas estão circunscritas dentro desses centros urbanos, desse cenário do cotidiano, da vida cotidiana, da família, né? E em meio a isso, circunscrita a esse espaço, são colocadas em situações limites, né? A respeito disso, a respeito desse fazer característico da escrita e da produção da Clarice Lispector, a Judith Rosenbaum, no livro Clarice Lispector, publicado em 2002 pela Publifolha, menciona que, embora Clarice Lispector tenha evitado, né, expor a sua intimidade, os seus textos trazem esse vasto itinerário dessa identidade sempre inquieta e turbulenta, inadaptável às expectativas sociais, obsessiva nessa captura de si mesmo e do outro, a fim de desmascarar sobre esse verniz do cotidiano, né, um mundo de desejos e fantasias inconfessáveis. É interessante perceber que este adjetivo turbulento, né, turbulenta, é muito recorrente nos estudos recentes da Alciene Ribeiro, né? E aí nós já vamos trilhando algumas similitudes entre essas duas obras, algumas associações e alguns aspectos composicionais que permeiam as duas escritoras. A pesquisadora Rosenbaum complementa, né, dizendo que é desse assombro, dessa situação limite em que as personagens são colocadas, que a força impossível e inatingível das palavras trata. E ao fazer isso, né, de maneira compulsiva e reiteradamente, ela reduz essa escritura a um processo errante, que vai aludir a esse inexprimível, a essa zona obscura da palavra que não pode ser expressada. Então, sobre esse universo das letras, né, ela reitera que o primeiro livro da Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, publicado em 1943, significou uma nova e uma enorme renovação da prosa que se fazia no país desde os anos 30, né? Se nós lembrarmos o romance de 30, o regionalismo, né, o romance regionalista de 30, ele se importava justamente com a realidade social. Ele visava e tinha um tom de denúncia a fim de desmascarar essas injustiças, esse preconceito, e era marcado pelo neonaturalismo desse período entre guerras, né? O neonaturalismo nós já estudamos um pouquinho na aula da semana passada. E esse romance regionalista de 30, ele é
altamente influenciado pelo romance social americano, né, que tem como grandes expoentes o Hemingway e o Faulkner. E dentro, pensando aí no território brasileiro, dentro da literatura brasileira daquele momento, dos anos 30, do romance de 30, né, o romance social brasileiro produzido, que inaugurou ali, né, que se inaugurou com a publicação de A Bagaceira, do José Américo de Almeida, em 1928, ele foi cultivado por diferentes tons, por diferentes maneiras, por diversos escritores. Nós podemos citar o José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, entre outros, né, escritores que marcaram e produziram dentro desta perspectiva, desta tendência do romance regionalista, desse romance social dos anos 30. E dentro desses romances nós encontramos diversos temas, principalmente que abordam a miséria, dessa fome nordestina, dessas relações de poder, dessas relações de dominação em que homens, né, são subjugados, são enforcados, são marginalizados dentro desse contexto de miséria, de pobreza, de falta de perspectivas, né? Tudo isso permeado por um registro coloquial, o mais natural possível, próximo desses agentes e desse meio cultural, desse contexto cultural em que os romances falavam e denunciavam. E essa potência da linguagem, né, presente nesses diferentes autores, está sempre subordinada ao tema, fazendo a palavra, né, se comprometer mais com a realidade empírica que denunciar este mundo pela invenção linguística. E essa supremacia da experimentação estética, né, será uma marca da década seguinte, em que nós temos ali Clarice Lispector, Guimarães Rosas, autores que se debruçaram sobre essa expressividade, sobre essa força, né, da palavra e criaram romances, textos, contos, né, em que as obras traziam essa nova perspectiva, apontavam, né, para um novo fazer do texto literário. E é interessante que o Antônio Cândido, ao analisar o romance Perto do Coração Selvagem, ele menciona dizendo que, e sintetizando também, que este romance ele tem um desvio criador. E esse desvio criador, ele é representado pela própria escrita da Clarice Lispector, que vai aos pouquinhos saindo deste contexto, dessa marginalidade, para se tornar um ponto de referência. Uma vez que essa jovem escritora adolescente, né, como o Cândido menciona, estava mostrando a narrativa predominantemente do nosso país, a regionalista, que a palavra ela tem uma possibilidade infinita, né? E que cabe aos escritores se aventurarem dentro de todas essas possibilidades. E que antes de ser coisa narrada, a narrativa é forma que narra. Interessante essa afirmação do Cândido, né, a respeito dessa força criativa e expressiva da palavra, que ela se torna nessa narrativa, a narrativa é constituída pela forma com que ela é narrada, né? E além disso, ele afirma que por essa inventividade, por essa inovação, por essa ruptura que a Clarice Lispector faz diante dos romances regionalistas, é que o seu primeiro livro foi um choque, porque a influência caminhou ali lentamente à medida que a própria literatura brasileira se desprendia de suas matrizes mais contingentes como o regionalismo, dessa obsessão imediata dos problemas sociais e pessoais, para entrar aí no que o Antônio Cândido chamou de uma fase de consciência estética generalizada. E em relação a essa afirmação, né, essa observação, a crítica literária ainda menciona que esse romance, Perto do Coração Selvagem, né, que foi lançado em 43, como eu já disse, ele foi favoravelmente aceito e bem recebido pela crítica, porque a autora ela colocou seriamente o problema do estilo e da expressão a serviço do texto literário, né? E, sobretudo, a questão da expressão, da força expressiva da palavra. E o Antônio Cândido menciona que, em relação a isso, né, há uma certa densidade afetiva e intelectual que não é possível exprimir
se não procurarmos quebrar os quadros da rotina e criar imagens novas, novos torneios, associações diferentes das comuns e das mais fundamentalmente sentidas. Então, a descoberta, né, desse cotidiano, dessa aventura, ela traz aí na perspectiva do Antônio Cândido um milagre, porque ela é uma transfiguração, ao passo que ela possibilita novos caminhos, que ela permite que novas perspectivas, né, do texto literário, da força da palavra e do mundo, né, fosse recriado dentro das obras literárias. E essa consciência estética, ela cria uma nova realidade com base nessa soberania da palavra, e que nessa mesma época nós temos outro escritor que, né, se apropriou desses olhares, desses conceitos e criou uma literatura que também traz a palavra como uma carga e uma força altamente expressiva, que foi o João Guimarães Rosa, né? E tanto a Clarice quanto Guimarães, eles são marcos, né, de uma ruptura que a literatura brasileira teve naquele momento, como uma oposição à maneira com que a literatura representava e mostrava a realidade até então. E se nós pensarmos, né, é interessante notar como o universo semântico tanto da Clarice Lispector quanto do Guimarães Rosa, ele extrapola esses limites dicionarizados da palavra e aposta aí na criação dos seus próprios referentes, né? E a Judith Rosenbaum, que eu já mencionei a vocês em relação ao estilo da Clarice Lispector, ela afirma que trata-se de uma literatura não mais estritamente realista. Pelo contrário, ela é simbólica, né? E essa simbologia vai expressar, como nós já mencionamos atrás, toda essa fantasia inexpressível, incomunicável que a Clarice traz por meio da exposição das suas personagens a essas situações limites. Então, é nesse sentido, né, que Clarice Lispector não poderia também ser alinhavada com essa vertente regionalista e traz aí esse romance psicológico, essa exploração intimista, esse monólogo interior, a fim de desvelar todas essas características e essa força, né, expressiva da palavra. Então, a escritora opta por uma consciência individual como centro dessa apreensão do real, e a sua escrita, né, é o resultado de uma fragmentação, de uma experiência ambivalente do sujeito, dessa consciência que é questionada, que é refutada, da capacidade de abarcar e de compreender a totalidade dessa experiência, dessa realidade. E a crise da subjetividade, ela é denunciada pela arte moderna já no começo dos anos 20, né? E vai dominar, vai ser o foco da cena, né, dos textos da Clarice Lispector, em que essa nova condição do homem no mundo acarretará profundas inovações formais. E o resultado de tudo isso é uma atmosfera insólita, volátil, marcada por esse fluxo mental, por essas associações livres das personagens, misturadas aí de forma ambígua às falas do narrador, desses traços conhecidos da ficção moderna. É assim que a Judith Rosenbaum posiciona, né, o estilo da Clarice Lispector e a inovação que ela traz dentro deste contexto em que o seu primeiro livro foi lançado. Então, depois de lançar algumas concepções teóricas e estilísticas da obra da Clarice Lispector, nós vamos nos debruçar, né, na análise do conto Imitação da Rosa. Não sei se vocês já leram, mas eu também deixo na descrição do vídeo o link de acesso ao livro da Clarice Lispector e o da Judith Rosenbaum, para que vocês possam ler aí e ter novas percepções, novos olhares a respeito da escritora e da crítica direcionada a ela. Então, o conto Imitação da Rosa, ele foi publicado no livro Laços de Família, em 1960, e nós faremos uma análise descritiva, né, baseada principalmente nos apontamentos e nos posicionamentos que o Marcos Martins traz e faz a respeito deste conto,
num artigo intitulado Um ensaio sobre o conto Imitação da Rosa, de Clarice Lispector, publicado na revista Anagrama de 2010, para em seguida discutirmos o conceito de epifania relacionado à escrita da escritora, né? Lembrando que esse conceito de epifania ele está muito associado à produção do James Joyce, então nós faremos essa análise descritiva do conto Imitação da Rosa, para em seguida levantar algumas questões e algumas discussões a respeito dessas associações tecidas, né, em torno da obra da Clarice Lispector. Bom, Marcos Martins, né, neste artigo que eu mencionei, que também estará na descrição do livro, ele inicia, né, o seu estudo mencionando que o título é sugestivo e que esse sugestivo título do livro já denuncia a temática central da obra, né? Laços de Família trata de questões que envolvem a família, a sua estrutura e principalmente como a inserção da figura da mulher mãe, né, se encontra e se vê mergulhada em seu cotidiano nessas várias situações que a engendra, né, que é a cerceia, que cerceia a mulher. O livro Laços de Família, né, como eu disse, publicado em 1960, ele é composto de 13 contos e ele pode ser subdividido em 3 partes. A primeira, os contos Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, Amor, O Búfalo, onde a figura privilegiada é a mulher, sendo narrados em terceira pessoa. O segundo, né, momento, a segunda divisão, os contos Uma Galinha, A Melhor Mulher do Mundo, Começos de uma Fortuna e O Crime do Professor de Matemática, que ainda se enquadram dentro dessa temática familiar, mas focalizam outros membros e são narrados em terceira pessoa. E por fim, o conto ainda ligado a essa temática familiar, O Jantar, ele é narrado em primeira pessoa e conta a angústia, né, de um homem que observa outro em um restaurante. Os contos, né, que compõem o livro Laços de Família, eles são, em geral, estruturados de modo mais ou menos comum. Nós temos a interrupção da vida e a volta à vida, né? Esses traços, eles podem ser considerados como seu mais forte elemento organizador. Então, esses contos, eles são organizados justamente por esse elemento dessa exposição dessas personagens, no geral, mulheres, né, expostas a essas situações limites e depois o retorno à vida que tinham antes. O foco narrativo, como eu já mencionei, né, dos contos, ele predomina em terceira pessoa e caracteriza-se por essa onisciência do narrador que nos leva a desvendar essa interioridade das personagens através de um movimento, ora de cumplicidade, ora de distanciamento em relação a eles. Esta cumplicidade desse narrador onisciente, né, ou essa adesão, ela é conseguida principalmente pela exploração do discurso indireto livre e do fluxo de consciência das personagens. Recurso muito utilizado, muito explorado pela Clarice Lispector em seus textos, né, e também fonte de algumas polêmicas em relação à crítica. Este procedimento, né, faz com que a autora se aproxime ainda mais das personagens, se apegue, né, a elas e principalmente a esses detalhes sensíveis. E deste modo, as figuras femininas, elas são representadas femininamente pela narradora, sem que pareça uma racionalização da expressão. E é interessante observar, né, que um dos contos que insurge na minha leitura, né, de uma maneira mais intrigante, é o conto Imitação da Rosa. E em relação a este conto, o Marcos Martins, né, que eu já mencionei anteriormente, ele afirma que é possível parafrasear este conto em uma única frase. Trata-se de uma mulher em casa que agora voltou, à espera de seu marido para saírem e jantar com um casal de amigos, Carlota e João. Ainda que muito simplificado, né, essa descrição, esse resumo, essa sinopse do conto, este é o panorama geral que fundamenta e estrutura o texto. Uma síntese, né, do denso e entremeado conteúdo sobre o qual o texto é construído.
A narrativa, ela se projeta, ela se constrói em torno dessa preparação, que jamais se concretiza, e dessa espera, onde ocorre a passagem de um estado inicial sintomático, pressuposto, que aparentemente é retomado ao fim pela imagem da partida para outra lógica, né? Laura, a nossa personagem principal, é uma personagem fora de si, ao mesmo tempo que está em si, ela super-humana e tranquila no seu isolamento brilhante. Em busca da sua identidade, ora em um trabalho cujo fim é o perceptível fracasso, ora em nítida busca de aceitação dos outros, a questão da alteridade, né? A narrativa, ela tenta se construir nessa identidade através dessa situação descrita, né? E através dessas imagens que oscilam entre passado e futuro, que vão surgindo e construindo aí o texto. A Clarice, na leitura que o Marcos Martins faz, né, remete a um lugar ermo, porque não estamos apenas conhecendo a Laura, nossa personagem principal, estamos vendo a Laura se conhecer. Então, nós temos esses dois processos na tessitura do conto, né? Ao mesmo tempo que nós conhecemos a Laura, ela também se conhece. Estamos observando esta mulher, se indagando e procurando a sua própria identidade. E ao perceber isso, né, a narrativa pulsa de uma maneira diferente. Como, por exemplo, na passagem em que a Laura tem a lembrança do colégio Sacré-Cœur, que vem logo em seguida a essa exposição, a este vestido marrom que ela vai colocar para o jantar. E esse colégio aparece como espaço da sua juventude, onde Carlota era já diferente dela, onde essas comparações, essas associações, esses estereótipos já eram comentados, já eram tecidos, já eram construídos, né? E principalmente esse vestido e a lembrança, né, do colégio faz ver o quanto a amiga já era diferente dela e como a amiga surge como um outro que aturde que ela, através da sua superconsciência, vê como a sua oposição, como a sua figura oposta. Aqui, né, nós percebemos uma relação intertextual que parece reverberar aí ao longo do texto. No colégio, por exemplo, Laura lia A Imitação de Cristo, obra devocional de autoria de Thomas Kempis e escrita no século XV, né, sendo um rígido manual de devoção. Nós também temos traços dessa personalidade, da formação dessa personalidade. Então, nós temos aí esse texto como um texto auxiliar à oração e às práticas devocionais pessoais, considerado um dos maiores tratados da moral cristã. E é interessante perceber que Laura, ela teme imitar a Cristo e perder-se na luz, mas ainda assim ela quer vivenciar esse território pantanoso, né? Então, a operação do conto, no limiar de estar bem e estar louca, vai sendo aos pouquinhos construída. E a loucura de Laura, ela insurge como um estado que contribui para a construção da identidade de Laura, da personagem, uma vez que ele estabelece uma nítida oposição entre esses estados e passa a agir de modo a evitar essa recaída ou esse retorno. Contudo, nós percebemos que este equilíbrio, né, este estado em que ela se encontra é muito frágil, é muito debilitado e se sustenta sobre um único aspecto, sobre um único viés. Ela está além das sensações e isto cria uma outra perspectiva, né? De quando, por exemplo, ela se depara com um jarro de flores. Quando ela vê o jarro de flores, ocorre uma interação baseada nessas sensações. Ela até menciona: ah, como são lindas! Nunca vi rosas tão bonitas, pensou com curiosidade. E no decorrer dessa cena, né, de como a Clarice projeta essa cena dentro do conto, há apenas o espanto, a sensação de espantar-se com a beleza das rosas. E como isso deixa a Laura radiante com essa descoberta dessa possibilidade de um mundo sensível. E mesmo assim, né, ocorre uma observação sobre o que o seu corpo sente quando pensa sobre como é a sua sensação.
ela diz assim: mas sem saber por que estava um pouco constrangida, um pouco perturbada. Oh, nada demais, apenas acontecia que a beleza extrema incomodava. Entretanto, essa carga, né, tímida dessa situação inicial, deste acontecimento, ainda está lá e vai aturdindo Laura pouco a pouco. E aí, diante desta beleza, ocorre a decisão furtiva de dar as rosas à sua amiga Carlota. E ela pede à empregada, né, que a empregada passe, né, na casa da amiga Carlota e deixe as rosas como um presente, como um regalo mesmo, né? E essas rosas, elas são tomadas como mote para que a amiga e o marido se impressionem com com a frágil e a fragilidade da nossa protagonista, né? E ao mesmo tempo em que ela pensa essa entrega, essa doação, né, esse presente, ela também pensa neste momento como uma cena desprezível e totalmente, né, imaginária, onde dá rosas à Carlota e toda essa rudeza brutal e de como seria uma ação desnecessária. E isso vai trazendo vários questionamentos. Coloca a Laura a vivenciar essas situações limites, esses fluxos de consciências, essas sensações ganham a cena e reverberam todo o seu corpo, né? A ponto de fazer e projetar situações psicológicas, pensadas, né? Refletidas no seu interior. E o arranjo das rosas, ele fez Laura ter outra visão. Por exemplo, ela menciona: e quando olhou-as, viu as rosas. Ela se espanta porque as coisas nunca eram dela. E ela acaba tendo uma visão das flores, não apenas que as rosas não são apenas rosas, são suas rosas, as quais elas não procurara ou não quisera, mas apareceu e elas são suas. Elas pertencem a Laura, né? E ela olha a esse buquê, né, essas rosas, com uma certa incredulidade. E diante disso tudo, cria-se esse impasse em que ela deseja se desapegar dessas sensações que as rosas lhe proporcionaram e também viver essas outras sensações, porque as flores são suas, assim como é aquele sentimento novo. O corpo, né, e o eu estão, de certo modo, em desarmonia. Aliás, há uma total separação existente para dar espaço, né, a um complexo processo de reunião, de harmonia entre essas duas partes, que para a protagonista é fatal. É a retomada da sua loucura, uma vez que a lógica comum não é capaz de dissolver esse paradoxo. As rosas lhe devolvem as sensações que estavam em um porão, né, em uma gavetinha lá da sua mente. E ao mesmo tempo elas trazem essa claridade, essa luz familiar, e é largamente explorada na sequência, em que ela vai dizer que seu cansaço ia gradativamente se clareando. Nós temos aí uma marca importante: o cansaço não a deixa ser super-humana. Aliás, é o que faz dela e o que faz e a deixa ser. Entretanto, aos poucos, né, ela vai se clareando, a Laura vai se perdendo nessa claridade, assim como ela diz que quer, né, imitar Cristo, e que imitar Cristo é se perder na luz, ela também vai se perdendo. E essa imitação da rosa faz se perder na luz de uma claridade inebriante. Esse paralelo, é válido ressaltar esse paralelo entre o livro cristão e o texto da Clarice Lispector. E toda essa cena, né, todos esses monólogos, todas essas situações projetadas por Laura, pelo encontro com a Rosa e com todas as sensações que a Rosa despertou nela, se completam com a presença do marido e com o olhar dele, que parece ter sido instruído a não perceber, né? A não parecer aliviado quando viu a esposa toda agitada ali. Mas isso não acontece porque aturde-se também tanto quanto ela. Ele também se choca diante da realidade que ele vivencia, que ele vê, que ele visualiza. Laura o avisa que voltara, lhe pedindo perdão, que já vinha misturando a altivez de uma solidão já quase perfeita.
uma tensão que vai crescendo e culmina num súbito, né, da tensão que cai, seus ombros se abaixam, os traços do rosto cedem a uma grande pesadez. Ele a olhou envelhecido, ou seja, né, ao testemunhar toda aquela situação, ele sabia que ela fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. Com timidez e respeito, ele a olhava. E é interessante perceber, né, o quanto este conto ele inova com essa ênfase na construção de uma identidade culturalmente independente. A Clarice se insere nesse chamado, né, conto de introspecção, que caracteriza aí por delinear essa realidade desses acontecimentos internos, alcançando o mais profundo do eu, o âmago do eu, né? Então, neste conto, em outros, como vocês provavelmente já leram e conhecem, as personagens elas passam por uma transformação constante, um mergulho em si mesmas. E, além disso, e muitos estudiosos da obra da Clarice chamam esse momento, esse encontro, essa exposição ao limite, às situações limites, como epifania, como sendo aí um recurso textual bastante explorado pela contística e principalmente pela produção artística da Clarice Lispector. Em relação a isso, né, será que esses momentos vivenciados por Laura, ou no conto Amor, ou no conto Uma Galinha, por exemplo, né, esses momentos, essas situações limites, podem ser classificadas como momentos epifânicos ou situações epifânicas? Então, primeira questão, nós podemos chamar esses momentos de revelações vividos por essas personagens de epifania, segundo os preceitos delineados por James Joyce? Ou poderíamos denominar esses momentos como Benedito Nunes trouxe de tensão conflitiva? Então, para tentar compreender um pouquinho, né, o conceito de epifania e de como o conceito foi tecido e remodelado ao longo do tempo, nós vamos tentar, ou melhor, eu vou tentar definir algumas questões acerca da epifania. James Joyce, em seus contos, ele traz personagens que, após viver essa experiência da epifania nesse cotidiano vulgar, repensa sua própria existência, que desencadeia aí uma transformação. E dentro dessa situação, dessa vulgaridade revelada pela epifania, ela se dá justamente ou predominantemente no diálogo, entre esses diálogos. Se nós tomarmos, por exemplo, como referência o conto Os Mortos, do James Joyce, né, nós temos ali a epifania acontecendo reiteradas vezes, mostrando esses limites desses homens e os limites de si mesmo. Nós temos, por exemplo, várias ações vulgares que surgem desse cotidiano e a epifania se desnuda como um momento dialógico que vai desencadear aí um confronto com a alteridade. Se nós tomarmos com base o que o Norton Free fala a respeito disso, né, do James Joyce, mencionando que Joyce parece ter pensado na base da epifania, em seu contexto literário, como um evento real, posto em contato com a imaginação criativa, mas intocado por ela, de modo que preserva a sensação de algo contido pela imaginação e ainda real em seus próprios termos. Dessa forma, né, a inovação da epifania, da teoria da epifania, encontra em James Joyce a relação com essas questões mundanas que poderia surgir de qualquer banalidade cotidiana. Porque para o Joyce, né, a necessidade da teoria, como podemos perceber, por exemplo, nos argumentos do Stephen Dedalus, se justifica por essa necessidade da mudança do modo de ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Então a epifania ela causa justamente essa transformação, porque ela provoca uma mudança do modo de ver daquilo que nós olhamos e observamos reiteradamente em nosso cotidiano e não vemos, né? Então, o Stephen Dedalus, ele diz que a epifania, esse momento epifânico, era como se um olhar acostumado a determinado objeto ou a determinada presença tornasse de algum modo esse objeto ou essa presença invisível. Então, era preciso
como propõe o próprio Stephen Dedalus, né, que o foco da visão fosse regulado, era necessário que as coisas passassem por uma espécie de desmontagem para que elas voltassem a ser vistas novamente com outro olhar, uma nova perspectiva. Então, diante dessas observações, né, nós podemos dizer que o conceito e a concepção de epifania, né, secularizada aí pelo cristianismo, encontrou no olhar de James Joyce o objeto literário capaz de aprender nas ações desse cotidiano algo que nos remeta a uma revelação divina. O autor ele integra a noção do belo, né, de Tomás Aquino, que é o integritas, o consoante e claritas, com rigor técnico e estético, que pode ser resumido da seguinte forma: eu tenho um objeto artístico que é belo por natureza e é algo apreensível, destacável e irradiante, como se fosse algo que possa, né, que pudesse ser distinto dos demais, perceptível como tal, mas que não possa ser contido com uma explicação tangível. A partir do momento em que o apreciador desse objeto é impactado involuntariamente, ele percebe que sua vida não precisa ser a mesma. E aí a epifania acontece. Então essa transformação, essa quebra, esse encontro com um objeto sempre visto, mas nunca observado daquela maneira, que causa a epifania. Ou ainda, né, nós podemos utilizar as próprias definições do Stephen Dedalus, que diz assim, ó: a epifania significa uma súbita manifestação espiritual, fosse na vulgaridade de uma fala ou de um gesto, ou na memória da própria mente. Ele acreditava que cabia ao homem de letras registrar essas epifanias com grande cuidado, percebendo que nelas se encerram os momentos mais delicados e furtivos. Então, James Joyce, ao atualizar literariamente a palavra epifania, tem por objetivo demonstrar uma nova maneira de olhar para os objetos que precisava ser inaugurada para que estes pudessem alcançar a epifania. Para Stephen, algo dessa magnitude só poderia acontecer no momento em que o sujeito que estivesse diante do objeto pudesse ver de fato o que aquele objeto era, a sua coisidade. Seria preciso, para isso, né, que houvesse uma espécie de correção, de ajuste do olhar, do modo de ver as coisas, já que nenhuma atenção, né, especial era dada a essas coisas com as quais o nosso olhar já está acostumado. Trata-se então, né, de transformar o olhar em relação ao objeto, de modo que ele se torne algo como uma palpadela de um olho espiritual que pretende ajustar o foco da visão. Então, a epifania seria esse momento em que ocorre uma transformação justamente por esse ajuste do foco do olhar da visão. Segundo James Joyce, a epifania seria essa súbita manifestação espiritual, né, que surgia em meio às palavras ou desses gestos mais corriqueiros, que está relacionado a esse ajuste do olhar, a essa nova percepção do olhar. E ainda em relação a essa questão, né, será que os momentos e as experiências vividas pelas personagens da Clarice Lispector se enquadram nesta questão, neste conceito de epifania que o Joyce resgata lá do cristianismo? Então, para ampliar essa discussão, né, Marina Colasanti e Afonso Romano de Santana mencionam que o termo epifania pode ser compreendido num sentido místico religioso e num sentido literário. É o aparecimento de uma divindade e uma manifestação espiritual. Aplicado à literatura, o termo significa o relato de uma experiência que a princípio se mostra simples e rotineira, mas que acaba por mostrar toda a força de uma inusitada revelação. É a percepção de uma realidade atordoante quando os objetos mais simples, os gestos mais banais e as situações mais cotidianas comportam iluminações súbitas na consciência dos figurantes. E a grandiosidade do êxtase pouco tem a ver com o elemento prosaico em que se escreve a personagem. Em Clarice, o sentido da epifania se perfaz em todos os níveis.
A revelação é o que autenticamente se narra em seus contos e romances. Então aí a Marina Colasanti e o Afonso Romano de Santana definem essa questão do que é epifania, do conceito do termo epifania, e relacionam com a produção da Clarice Lispector. Mas pensando no que James Joyce definiu e que eu mencionei atrás, nós podemos dizer que esses momentos vivenciados pelas personagens da Clarice Lispector nesse confronto com algumas situações cotidianas são epifanias? Se nós pensarmos, né? Então veja, nós temos o próprio James Joyce trazendo o conceito, o Afonso Romano de Santana junto com a Marina Colasanti, e agora eu trago o Benedito Nunes, que vai dizer que uma das principais referências críticas a Clarice Lispector, né, se utiliza do termo descortínio silencioso. Então, para o Benedito Nunes, não há epifania, há um descortínio silencioso, um momento privilegiado e até uma náusea, apesar de nunca epifania. Então, o crítico, né, literário, ele não associa a produção da Clarice com o conceito de epifania, mas sim a um descortínio silencioso, esse momento privilegiado. E ao mencionar esse descortínio silencioso, o associa a uma pausa contemplativa da personagem em que não existe uma ação e nem fala, apenas a contemplação do momento vivido, projetado em um instante de experiência. E para evidenciar isso, né, o próprio Benedito Nunes, né, trazendo as suas próprias palavras, ele diz que essas experiências internas em momentos de pausa contemplativa proporcionam, independentemente do entendimento verbal e discursivo, um saber imediato, arraigado a uma percepção em estado bruto. E esta contemplação geralmente é algo vindo da natureza, vegetal ou animal, e desses elementos e de como esses elementos dão o tom do momento desse silêncio contemplativo. Então, enquanto momento privilegiado, né, os textos da Clarice, eles estão, e esses momentos privilegiados, eles estão associados ao clímax da narrativa, e na maneira como essa crise se acha em via de regra, condicionada a essa situação de confronto, não só de pessoa a pessoa e não apenas entre pessoas, seja esta um objeto, um ser vivo, animal ou vegetal. Então, esse confronto da natureza visual com esses motivos, eles são recorrentes nos textos da Clarice Lispector e trazem essa potência mágica do olhar, esse descortínio contemplativo, ao mesmo tempo que silencioso, né, dessas camadas, dessas percepções do humano, do inconsciente. Então, outra pesquisadora, outra crítica literária que se debruçou bastante sobre a obra da Clarice Lispector, a Olga de Sá, que é uma das maiores estudiosas, né, da escritora, destaca que em Clarice Lispector nós temos epifanias tátil e epifania visão, pois ela lembra que o momento epifânico de Clarice sempre é destacado pelos sentidos humanos. Então, de acordo com ela e também, né, corroborado pela outra pesquisadora, Letícia Coleoni Pires, ela vai dizer que em Clarice é por meio do corpo que as personagens entram em relação com o outro, que se modificam, que tem seu instante de iluminação. O corpo é o receptor de todos esses sentidos, de todas essas sensações, dessas percepções, e ao mesmo tempo gerador de todas essas significações e desses sentidos. Então, veja, nós temos aí algumas concepções diferentes em torno desses momentos e dessas situações que a Clarice Lispector explora em suas obras por meio dos seus personagens e de como esse confronto com alguma situação, com alguma sensação cotidiana gera reflexões e trazem aí algumas iluminações. Bom, não se esqueçam da pergunta que eu fiz antes, né? Será que nós podemos associar todas essas questões à epifania do James Joyce? Será que nós temos um outro conceito que precisa ser estudado? Ou que, como afirma Benedito Nunes, né, como eu mostrei para vocês, nós temos um descortínio silencioso, um momento privilegiado aí de revelação. Em paralelo a todas essas discussões, né, mas não nos distanciando aí do tema,
nós trazemos para o questionamento a escritora Alciene Ribeiro, a fim de delinear esse estudo comparativo, né, proposto por nós como espinha dorsal das nossas aulas, dos nossos encontros, em que a escritora, que já é conhecida, que nós já falamos nas aulas anteriores, em entrevista a Karina de Fátima Gomes, ao ser questionada sobre os autores e as obras que influenciaram a sua produção, ela afirma o seguinte em relação aos autores que influenciaram o seu fazer artístico. Creio que literatura é parte do patrimônio intelectual da humanidade, em todos os tempos. E mais a quem? Os escritores se apropriam de parcelas deste saber e, com a inquietude própria ao artista, adicionam parte de sua vivência a essa equação. Às vezes subtraem, multiplicam ou dividem o que lhe empresta a face pessoal ou estilo. A ficção, então, reflete o visto, lido, ouvido e sentido, e lembranças inatas pela inspiração. Afirmo por experiência, ainda que exposta ao patrulhamento de correntes intelectuais dignas, mas equivocadas. Para tais setores, inspiração é um sopro, algo sobrenatural, e desvirtua a obra por anular o mérito do suor e da carpintaria do alinhamento de palavras. Enganam-se, ela é o gatilho, o resto exige talento, disciplina, paciência, trabalho, estudo, pesquisa, insônia, diversas versões até a ideia se impor esteticamente viável. Eu não seria exceção, mas Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e principalmente Clarice Lispector pareciam falar comigo. Então é interessante perceber que nesta fala, né, nessa resposta da Alciene Ribeiro, nós temos ali o destaque de que o fazer artístico é trabalho, é estudo, é empenho, é dedicação em torno da palavra e de como ela vai significar, e ela revela ao mesmo tempo os escritores que a influenciaram, que se parecem com ela na perspectiva dela, e dentre eles nós temos a Clarice Lispector, né? Em uma outra pergunta da mesma entrevista feita pela Karina de Fátima Gomes, né, a respeito dos livros de sua preferência agora, Alciene responde que o melhor livro é o que me prende a atenção no momento. Logo, assina o autor da vez. Por questão de coerência com a produção atual, 50% literatura espírita, 50% leiga ou profana. Tire o chapéu para Allan Kardec e Clarice Lispector. Um detalhe, realiza-me na condição de autora conjecturas do leitor em torno de conteúdos espessos em metáforas, entre linhas ou apenas subentendidos. As conclusões, conforme suas expectativas pessoais, motivam, ensinam e enriquecem a minha ficção, se não revelam novas faces da escrita. Nessas ocasiões, com a licença dos colegas de ofício, minha ficção se não revelam novas faces da escrita. E é para Alciene Ribeiro e seu público questionador que, sem falsa modéstia, tira o chapéu. Então, novamente, aqui, né, nos livros de sua preferência, nós encontramos a predileção da escritora mineira por Clarice Lispector. Então, diante disso, né, e sabendo que a escritora Alciene Ribeiro é conhecedora da tradição literária, que preza pelo fazer artístico, por essa carpintaria, por essa expressividade da palavra, e para isso, né, salienta a importância do estudo, do conhecimento, da dedicação em torno do texto, em torno desse acervo literário, né, que o escritor precisa dispor e conhecer para construir a sua própria literariedade, e de como ela utiliza tais questões, tais paradigmas, tais estilos em seus textos, é que agora vocês, prestem atenção, aguçado por essas perguntas anteriores em relação à epifania, se a epifania existe na obra da Clarice Lispector, se nós podemos dizer que esses momentos, né, esses descortínios silenciosos são epifanias ou não, é que vocês responderão, né, algumas perguntas. Então, qual será a proposta da atividade desta aula? Depois de falar um pouquinho sobre
o fazer artístico da Clarice Lispector, de trazer aí uma sucinta análise do conto A Imitação da Rosa, de como a Laura, né, neste encontro com as rosas, cai aí, vive um momento revelador que a faz voltar à situação inicial, e sabendo que a Alciene Ribeiro prioriza bastante, é influenciada pela escrita da Clarice Lispector, é que vocês escreverão, né, argumentarão por meio de um estudo comparativo, de um texto comparativo sobre que expressão, termo, caracterizaria melhor a produção de Clarice Lispector. Por quê? E aí vocês podem se apropriar das que eu mencionei, tanto a do Joyce, quanto a do Afonso Romano de Santana com a Marina Colasanti, quanto do Benedito Nunes, quanto da Olga de Sá, como também podem trazer uma nova nominalização para esses fenômenos, para essas eventualidades vividas por essas personagens. E aí vocês precisam fundamentar. Então, primeira pergunta: que expressão ou termo caracterizaria melhor a produção de Clarice Lispector? Por quê? Fundamentado em qual teórico, né? Segunda, como Alciene reproduz ou como ela rompe tais processos ao conceber os seus textos. Em Alciene nós temos epifania, nós encontramos esses momentos reveladores, esses ajustes, né, do olhar feito por algumas situações vivenciadas no cotidiano das personagens? Se sim, como, né? Se não, qual é a diferença? Por fim, quais as relações que podemos associar à escrita dessas escritoras? Então, aqui na descrição do vídeo, eu deixo para vocês 3 contos da Alciene Ribeiro, deste livro aqui, que integram este livro, Mulher Explícita, publicado pela Pangeia, para que vocês possam ler, e munidos, né, do conceito de epifania que eu mencionei, que está aqui, e que tem também várias referências bibliográficas que vocês podem dispor. Vocês vão responder essas perguntas. Primeiro, né, nos contos da Alciene que vocês analisarão, eu tenho o conceito de epifania? E esse conceito de epifania, ele está relacionado à epifania produzida, resgatada pelo James Joyce? Ou não, né? Quais são as temáticas, as características que Clarice Lispector e Alciene Ribeiro compartilham? Quais são as suas inovações, o que elas rompem dentro do seu fazer artístico? E por fim, né, como e qual termo vocês utilizariam para designar, para caracterizar a produção da Clarice Lispector? Bom, essa semana nós teremos um trabalhinho aí, né? Entender melhor o conceito de epifania, reler alguns textos da Clarice Lispector, ler os textos da Alciene Ribeiro para tecer essas comparações, essas associações e aí, né, colocar lá no AVA as respostas de vocês, as observações, os apontamentos ou as percepções que vocês tiveram das leituras feitas, dos textos teóricos lidos. É isso, coloco-me à disposição e caso tenham dúvida, podem entrar em contato comigo para discutirmos, para dialogarmos sobre a epifania, sobre Clarice Lispector, sobre Alciene. Vale dizer, né, que lá na página do grupo de pesquisa Literatura e Vida tem um artigo que traça, né, que delineia, que aponta esse estudo comparativo entre a Clarice e a Alciene, escrito pela Natália Tano Portela. É só vocês acessarem. O link também estará na descrição do vídeo, então qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Eu desejo uma boa semana a vocês, bons estudos, estou ansiosa pelas respostas. Um abraço, até a próxima aula, tchau, tchau!